Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos continuar falando sobre endereçamento IPv4. E uma das coisas que a gente precisa conhecer para continuar estudando nessa área, para se aprofundar na área de rede, são as classes de endereçamento. E aí estão as 5 classes de endereços IPs versão 4. A primeira classe, então, são os endereços que começam com 1, né, que o primeiro octeto é 1 ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, até os endereços que começam com 126 ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, tá? E esses endereços, então, eles têm a máscara padrão de 255.0.0.0. E na prática significa que eu tenho um octeto para as minhas redes e os outros 3 octetos são para endereços de hosts. E na prática também isso significa que eu consigo formar 126 redes com endereços de classe A e para cada rede eu consigo colocar mais de 16 milhões de hosts. Então normalmente endereços de classe A são usados para endereços para redes, né, com uma grande quantidade aí de computadores, tá, de dispositivos. Já o endereço de classe B compreende os endereços que começam, né, que tem no primeiro octeto 128, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, até os endereços que começam com 191, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa. Tá? E a máscara padrão desses caras aí seria o 255.255.0.0. Eu consigo ter aí mais de 16 mil redes usando classe B e cada rede eu consigo ter aí cerca de 65 mil hosts. Tá? E aí a classe C, eu tenho o primeiro octeto entre 192 e 223, usando a máscara padrão 255.255.255.0. Já nesse tipo de rede, já nesse tipo de classe de endereço, eu consigo obter aí mais de 2 milhões aí de redes, só que cada rede eu consigo colocar no máximo 254 hosts, tá certo? Então, você vai ver que ela é muito popular em redes de pequeno porte, redes que precisem aí de menos de 254 endereços IPs. A classe A, B e C são endereços utilizados em redes com comunicação unicast. Há algum tempo atrás a gente postou um vídeo falando sobre as diferenças entre broadcast, unicast e multicast. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, recomendo aí que você dê uma olhada nesse vídeo. Falando em multicast, a classe D, que são os endereços que no primeiro octeto estão entre 224 e 239, são endereços usados para comunicação multicast. Tá? Então você viu o endereço ali começando com 224 ponto alguma coisa, 226 ponto alguma coisa, são endereços aí usados em dispositivos que vão fazer a comunicação multicast. E já os endereços entre 200, que começam, né, entre 240 e 255, eles são experimentais, eles são endereços de classe E e não são usados por nós meros mortais, tá bom? Então a gente não precisa se preocupar muito com esses endereços. E a gente também precisa conhecer alguns outros endereços, que são os endereços privados, loopback e autoconfiguração. Vamos falar sobre endereço privado. Dentro de cada uma das classes de endereçamento de unicast, nós temos uma faixa de endereços que são usados apenas para redes internas. No caso da classe A, são todos endereços da faixa 10. Então, tudo que tem 10 ponto alguma coisa são endereços privados. Você não vai encontrar, ou pelo menos não deveria encontrar, uma página na internet, por exemplo, ou um servidor liberado na internet com endereço 10 ponto alguma coisa. Esses endereços eles só devem funcionar na sua rede interna. Na sua rede interna, você pode até que alguém de fora acesse um endereço desse, mas aí você tem que fazer um troço chamado NAT aí no seu roteador. Não é assunto para esse vídeo, mas é só para você entender que esses endereços eles não podem estar diretamente ligados na internet. Eles não são endereços públicos, eles são endereços privados. E o mesmo ocorre com endereços de classe B, que começam com 172.16 e vão até
172.31 alguma coisa. Esses endereços, então, eles também são privados, ou seja, eles não estão disponíveis diretamente na internet. Eles são endereços para serem usados na sua rede interna. E a mesma coisa para a classe C, o famoso 192.168. Alguma coisa, é um endereço bastante usado em rede interna, até porque, como a gente viu anteriormente, é uma classe que permite que você possa ter até 254 endereços, que já é mais do que o suficiente para a maioria das redes pequenas, das redes internas, né? Então é um endereço bastante conhecido aí da gente. Mas esse endereço, então, assim como os outros aí que a gente comentou anteriormente, são usados apenas para redes internas, apenas para a sua LAN. A gente também tem uma faixa, né, que é o 127 alguma coisa aí, que é usado como para teste, né, que é o famoso endereço de loopback. Então, quando você pingar ou usar esse endereço, você basicamente, a grosso modo, vai estar pingando aí a sua própria máquina, você vai estar usando o seu próprio computador, tá? E nós temos também um endereço chamado de autoconfiguração, também conhecido como APIPA, ou Automatic Private IP Addressing. E o que é esse APIPA, né? O que é o famoso APIPA? Você tem duas formas de colocar, grosseiramente falando, você tem duas formas de colocar o endereço IP no dispositivo. Você pode manualmente fixar o endereço IP no dispositivo, você vai lá e coloca o endereço IP nele, ou você pode configurá-lo para que ele obtenha o endereço IP automaticamente. Para que isso ocorra, você precisa ter na sua rede um servidor de DHCP, que é um cara que pode ser um roteador, que pode ser até um outro servidor com Windows Server, com o serviço de DHCP instalado, que vai fornecer para todos os dispositivos que entrarem naquela rede um endereço IP. Agora, se você coloca um dispositivo para receber o endereço IP automaticamente e naquela rede não tenha nenhum servidor DHCP, ele não vai conseguir receber o endereço IP. E aí ele vai se autoconfigurar com um endereço que começa com 169.254. Alguma coisa. Quando você ver um computador ou qualquer outro dispositivo com um endereço que começa com 169.254, normalmente significa isso, que ele entrou na rede, não encontrou um servidor DHCP e se deu, né, e se configurou, se autoconfigurou com um endereço IP. Tá legal? É para isso que serve o APIPA. E é isso aí então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí entre seus amigos aí, estudantes ou profissionais na área de rede. E sigam a gente aí também no Twitter, acessem nossa página aí no Facebook. E é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando então por aqui. Agradeço novamente aí a todo mundo aí que está curtindo aí o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.